Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, Jesus, bom e amado Mestre, em seu nome nos reunimos nesta manhã, em torno do seu Evangelho de amor, para mergulharmos o nosso pensamento neste manancial de sabedoria e infundirmos em nossos sentimentos a força do bem e da caridade. Nestes momentos significativos da nossa vida, Senhor, agradecemos a vossa presença em nossas vidas, a manifestação da sua misericórdia em favor do sofrimento da humanidade. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos Espíritos amorosos e benevolentes que em seu nome são conosco, tarefeiros incansáveis da sua seara, que exemplificando o seu Evangelho estão apostos em todos os instantes da nossa vida, onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações amigos e misericordiosos servindo em seu nome. Assim, Mestre amado, agradecemos a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, abnegados servidores responsáveis por este Evangelho. Faça-nos amigos queridos, instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e o item que nós estamos refletindo é motivos de resignação. O item 13 diz: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ou seja, o filtro através do qual eu percebo as provas que me chegam vai depender das minhas construções morais. Esse é o filtro. Então eu posso perceber a realidade com o entendimento, com a aceitação, com a resignação, com a pacificação, que é o espírito que vai se regozijar de passar por aquela adversidade e sair vitorioso. E para estes que encaram a vida como espírito, que colocam as adversidades no ponto de vista da vida espiritual, ele sente como um momento breve e necessário para a sua evolução. E com isso aumenta os parâmetros da resignação e da aceitação. Em contrapartida, aqueles de nós que não temos certeza de um futuro, de uma vida futura, e que encaramos a vida como sendo apenas aquilo que existe nessa existência, a dor sobre ele pesa mais, porque como ele vive sob o influxo do prazer fugidio, tudo aquilo que geram compromissos, responsabilidades, renúncias, são para ele pesos. Há pessoas que, quando a gente propõe uma atividade que é de responsabilidade, a pessoa diz: não, isso é muito para mim. Então, se ela não suporta uma responsabilidade, às vezes no âmbito familiar ou profissional, como que ela vai arcar com a responsabilidade moral do seu passado de iniquidades? Terá muito mais dificuldade. Então, esse peso que nós carregamos, muitas vezes, é apenas a interpretação da prova, e não é a prova em si.
Porque quando interpretamos a prova de maneira com o olhar do homem na terra, ela passa a ser um peso insuportável nos nossos ombros. E do contrário, quando nós avaliamos ou interpretamos a prova sobre o momento do tempo do espírito, da vida futura, do progresso que eu desejo verdadeiramente, que a minha vontade está acionada para esse progresso, ela se torna uma dor suportável e temos a esperança de que logo que isso for resolvido, eu estarei liberto consciencialmente. Esse é um dos maiores motivos de resignação, que é a libertação da consciência das nossas culpas. Então, por que essas provas existem? Para transformar os erros do passado, que geraram culpa, em oportunidades que vão gerar responsabilidade. Essa é a regra. Então, deslizes do passado geraram culpa, oportunidades redentoras que vão gerar responsabilidade moral. E é isso que o espírito se pacifica. Nós trouxemos do Emmanuel, no livro Pão Nosso, a lição Onde Estão?, que é bem interessante porque vai realmente tratar desse tema do quanto a gente pode ter um fardo pesadíssimo, se quisermos, ou aliviado, que também se quisermos. Por isso que começa, nós podemos abrandar ou agravar a prova. A licitação de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse jugo é uma ganga, né? Esse jugo é um peso que se colocava antigamente nos animais de tração. Então, esse jugo, quando diz aceita a prova, aceita a consequência dos seus atos, aceita o processo regenerador do seu espírito, aceita e encontrareis descanso para vossas almas, que por descanso entendemos libertação dos erros do passado. Olha que esperançosa essa fala de Jesus, né? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Então, o Evangelho vivido é uma forma de aliviar-nos dessas gangas, dessas pesadas armaduras que trazemos, como sendo o prenúncio de um processo regenerador. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo, porque a palavra de Jesus, ela ficou imantada no fluido cósmico, na psicosfera do planeta Terra. E o tempo todo essas verdades vibram no universo. Sob o comando de Jesus, ora tem mais força essa fala, ora tem mais força outra. É muito interessante nós usarmos da abstração para compreendermos que o pensamento de Jesus tem formas, obviamente, movimentos, cintilações, aromas, e está impregnado no fluido cósmico esse comando do pensamento do Cristo para nós, dizendo: vinde a mim todos os dias, porque aceita a prova e vinde a mim, né? Que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus disse, vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, ele está dizendo, venha para ser manso e humilde de coração. É disso que ele está falando. Mansuetude e humildade de coração. Ele está convidando para que venham a ele sob que aspecto? O aspecto da humildade e da mansuetude. Porque a mansuetude e a humildade que vão gerar, depois mais elaboradamente, a resignação do espírito. Sem a humildade e sem realmente a mansuetude, não haverá resignação para as provas que nós escolhemos como consequência dos nossos atos.
Então, compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra. Não obstante o amorável convite que ecoa na acústica do nosso espírito todos os dias. Mas nós estamos envoltos numa turba, né? Numa coletividade de espíritos desesperados. Olha, a palavra é bem forte de Emmanuel. Nós somos espíritos. De que aflições terrenas Emmanuel está falando? Dos desesperados com a consequência dos seus atos. Nós estamos desesperados e aflitos pela consequência dos nossos atos que chegaram. E chegaram para que a gente possa administrar de uma nova forma, sob o convite de Jesus, com humildade e pacificação, com mansuetude. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino, este ensinamento, que o busquem para se tornar espíritos mansos e pacificados. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Qual é o fator causal dos meus desesperos? Os meus vícios, o meu tropismo para o mal, os meus enganos, os meus equívocos. Isso é motivo dos nossos tormentos. Ora, nós estamos nesse tormento, mas nem todos querem renunciar a esse tormento, querem renunciar a essas práticas. Não queremos abrir mão desses maus hábitos que já geraram condicionamento há séculos em nós. Queremos o alívio sem fazermos o movimento interno de criar novos hábitos. E ainda diz Emmanuel, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Ainda querem ficar ensimesmado na fonte geradora da sua tristeza. Ora, o Jesus faz o convite, mas os desesperados não abrem mão dos vícios morais. Os tristes não querem sair daquela tristeza que os envolve como vitimizados. Então, a maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus. Muitas pessoas oram para serem protegidas em atos ilícitos, de todas as naturezas e todas as categorias de atos ilícitos. Não oram para serem outros espíritos dóceis ao comando da responsabilidade moral que lhes caberia. Não. Tentam a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas a Jesus para que seus caprichos pessoais sejam satisfeitos. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Então, essa é a ação da vontade. Quando a gente diz o sofrimento é voluntário, nós estamos dizendo que são fruto de escolhas. E que esse item do Evangelho diz que podemos abrandar as nossas provas. Com esse chamamento de Jesus, vinde a mim, sem passarmos por Jesus, pelas experiências do Evangelho de Jesus, nós não teremos o alívio dos nossos desesperos. Entretanto, aqueles que já estão receptivos hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das provas, das próprias paixões, pelo jugo suave de Jesus Cristo? Isso daria uma outra reflexão, né? Onde estão os aflitos da terra? Será que querem mesmo abrir mão, se despojar do cativeiro das ilusões e das próprias paixões,
pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Onde estão os aflitos da terra? Será que pretendem trocar a prisão dos vícios pelo jugo suave de Jesus Cristo? Vamos refletir. As nossas reflexões ao redor do Evangelho são sempre para que tenhamos o máximo aproveitamento da nossa existência. Sem conhecimento, sem a luz da razão, sem a presença dos bons espíritos sentidas e percebidas por nós, é muito difícil nós aproveitarmos a existência. Então, olhar para as nossas dificuldades com recurso para superá-las é olhar para nós mesmos, é conhecer o potencial que trazemos na nossa intimidade de dar soluções definitivas a questões que milenarmente nós arrastamos de existência em existência. Então, esse item do Evangelho, motivos de resignação, é uma bênção. Os espíritos que trouxeram esse conteúdo compreenderam de maneira magnífica o que isso realmente significa. E outros espíritos, demorando o pensamento nesses conteúdos, alargam o entendimento e muitas vezes traduzem de uma forma mais simples para que possamos ter um entendimento mais alargado do tema. E aí nós trouxemos um texto intitulado O Fardo, que está no livro Cartas do Coração. E esse texto, ele comenta uma epístola de Paulo aos Gálatas, que diz assim: cada qual levará a sua própria carga. Então ele comenta: quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sofrimento, como sendo excessivo e injusto, recorda que não segues sozinho no grande roteiro. Quão consolador é essa frase. Quando nós, como a Célia colocou, pensamos que os sofrimentos atuais sempre são resultados das nossas ilusões, e quando nós pensamos que o momento do ajuste chega e sentimos realmente um peso excessivo que parece que não vamos dar conta de prosseguir carregando aquela oferta, porque os ajustes nada mais são do que ofertas de Deus para nós. Quando isso acontece, se nós pensarmos que não seguimos sozinhos no grande roteiro que foi proposto para nós, nós não seguimos sozinhos do ponto de vista espiritual, porque mesmo que nós não percebamos e nem registramos, os nossos amigos espirituais sempre estão por nós, nos envolvendo, nos estimulando a dar um passo a mais, a suportar mais um dia, a fazer uma construção mais elevada.
e isso é algo que nos anima profundamente. Mas, obviamente, que não são só os amigos espirituais que estão presentes. A nossa dureza de coração, muitas vezes, não percebe a presença amiga de alguém que, muitas vezes, nos serve. E nos servindo, reduzem a carga de trabalho. Mas, muitas vezes, nós não lemos dessa forma, nós não interpretamos dessa forma. Que aquele alguém que muitas vezes nós pagamos para nos auxiliar, é alguém que está ali para cumprir uma tarefa que ameniza e muito aquilo que viemos realizar na Terra. E muitas vezes nós olhamos para essas situações e não sentimos assim. Nós sentimos como? Que aquela pessoa está realizando o que é da obrigação dela. Nós sentimos que, como ela recebe, é da obrigação dela que ela entregue o serviço. E muitas vezes nós não percebemos que aquele recurso que nós temos para acertar com aquelas horas faz parte das bênçãos de Deus para conosco. E aí nós vamos nos esquecendo de nos tornar espíritos gratos, profundamente gratos. Aqueles que todo o tempo todo, colaboram conosco. Então, nessa jornada, não estamos sozinhos. Nunca, em nenhuma hipótese. E ele então continua: cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. A responsabilidade, aí ele vai dar exemplo, né, dessas cargas. A responsabilidade do legislador. Porque muitos de nós recebem cargas bem pesadas. Como, por exemplo, isso que ele está mencionando para nós. Um legislador, ele traz essa carga, porque se ele legislar de maneira equivocada, priorizando seus interesses ou interesses de uma minoria, imagina o quanto que esse espírito vai acumular sobre o seu ombro carga pesadíssima. Porque até que tudo isso se desfaça e volte ao equilíbrio, o espírito fica vinculado aos sofrimentos que ele, de alguma maneira, se envolveu. E ele diz assim: a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno. Essa é uma questão muito importante, né? Porque todas as mães, todos os pais conscientes têm sim uma expectativa que o seu filho se torne um homem de bem, que dê tudo certo, que ele aproveite a existência. Então, nós, no mundo em que nós vivemos, com tantos chamariz para as ilusões, é muito arriscado sempre trazer um filho de Deus para um planeta de provas e expiações através de nós. E isso é pesado, muitas vezes, porque muitas vezes
mesmo querendo fazer o melhor e fazendo, esses filhos de Deus têm as suas memórias, eles têm as suas dificuldades, os compromissos agendados na sua consciência, e muitas vezes o desvelo, o amparo materno e fraterno não impedem profundos sofrimentos desses espíritos que vão compartilhar conosco o lar. Então, saber carregar esse fardo com dignidade e compreendendo a importância disso nas nossas vidas é muito relevante, porque compreendendo isso, nós temos muito mais condição de nos entregarmos com alegria e bom ânimo àquela tarefa que o Pai nos confiou. E ele continua: a indulgência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém. Como é pesado nós vermos um espírito que numa existência vai precisar passar pelo abandono dos pais. E por um tempo, não importa qual é esse tempo, esse espírito vai lidar com as forças íntimas que foram promovidas no passado e que redundaram nessa existência, na circunstância que ele está passando. Mas, de novo, outra vez, ninguém está sozinho. Tem alguém amorosíssimo, comprometido com Deus, de olhar, guiar e tutelar aquela alma que sofre. As chagas do corpo abatido. Nós sabemos que não é simples, de maneira nenhuma, viver na Terra momentos de doenças físicas muito pronunciadas, doenças graves, degenerativas, doenças que muitas vezes nos constrangem a situações altamente dolorosas. Mas há equívocos que nós cometemos em determinados momentos que apenas a doença é o remédio preciso. Sem aquela doença, para deslocar o movimento que o Espírito fez com ele mesmo, de incrustar na sua memória, no seu perispírito, situações contrárias às leis divinas, muitas vezes não há outro caminho que não seja a doença. E é um fardo. Não é simples. Imagina quanto tempo a humanidade foi acometida pela lepra. Por espíritos que vieram necessitados de desenvolver essa doença para estabelecer no seu campo espiritual a regeneração de si mesmo. E que nenhuma outra doença, nenhuma outra circunstância poderia promover o avanço que aquela situação teria para ele. Então, olhando ao nosso redor e para nós mesmos, nós vamos vendo que cada um de nós necessita mesmo de situações específicas. E para cada uma dessas situações, um amparo generoso. Então nós vamos ver aqueles espíritos no mundo espiritual que são especialistas em cuidar daqueles irmãos que passam pela prova da lepra.
mesmo nos dias atuais, que a gente pensa que não existe mais, mas existe e em grande quantidade. Então, para cada tipo de aflição, Deus destaca amigos espirituais, equipes generosíssimas que vão nos socorrer. Basta que possamos sintonizar com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, para sermos amparados e sentirmos o reflexo abençoado desses espíritos em nossas vidas. Às vezes a prova, o fardo, é um relacionamento difícil conjugal. Há espíritos celestiais que são especialistas em auxiliar casais. Quando esses se reúnem e oram juntos, pedindo auxílio. Então, vamos refletir profundamente nisso, para que o nosso existir na Terra seja leve, na medida que vamos aceitando a carga que vai criar em nós resistências espirituais e nos tornar mais felizes. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te encontrar, de sentir seu olhar doce e misericordioso a nos envolver, a nos convidar uma vez mais para prosseguirmos, vencendo a nós mesmos. Rogamos, Senhor, que neste dia abençoado, a nossa família, nossos amigos, toda a terra, possa ser invadida por luzes espirituais, para aplacar nossos movimentos destrambelhados, contrários às leis do nosso Pai. Que neste dia sejamos espíritos evangelizados. Que nesta hora possamos, Senhor, por esta prece nos vincularmos àqueles que nos amparam, para nos sentirmos fortalecidos. Que tenhamos força para viver o dia de hoje com alegria e bom ânimo. Fortalece, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Que estes espíritos abençoados possam receber das tuas mãos generosas a luz da saúde, do bom ânimo e da esperança. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos, revigora-nos. Que Ismael, este espírito tão querido, que Jesus destacou para nos tutelar no Brasil, possa nos amparar, para que cada um de nós possa assumir as suas tarefas mínimas, fazendo deste país um solo abençoado, onde o Evangelho de Jesus será a tônica de todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça.
hoje e sempre.